90 Capítulo 8 O lugar certo. Em 1997, William Tiller estava dando consultoria a uma empresa da Califórnia no desenvolvimento de um produto para eliminar a poluição eletromagnética. Ele fora contratado porque o produto continha um cristal de quartzo. Tiller era físico, professor emérito de Ciência de Materiais e Engenharia na Universidade de Stanford, e havia ocupado um nicho na ciência da cristalização com a publicação de 3 livros-texto sobre o tema e mais de 250 artigos científicos. 1. O produto consistia numa caixinha preta simples, do tamanho de um controle remoto, contendo 3 osciladores de 1 a 10 MHz, e mal chegava a 1 microwatt de potência. Quando era ligada, a caixa continha um componente de memória de somente leitura programável, eletricamente apagável, EEPROM, inconvencionalmente ligado ao circuito. Deveria ser capaz de mostrar a entrada de energia eletromagnética, possivelmente através dos osciladores do quartzo embutido. Supunha-se que o quartzo modulava informação quântica por meio da rotação da direção das ondas. Enquanto examinava o equipamento, Tiller teve uma ideia infame. Fascinado pela evidência de que a influência remota existia, ele já vinha realizando uma série de experimentos e tinha formulado uma teoria completa sobre a energia sutil em sistemas vivos. Talvez a caixinha que tinha nas mãos fosse o que faltava para o teste final da intenção. Se os pensamentos eram apenas uma forma de energia, o que aconteceria se ele tentasse carregar com uma intenção humana aquela maquininha simples, de baixa tecnologia, e usá-la para afetar um processo químico? Seu experimento se baseava na impensável suposição de que os pensamentos poderiam ser aprisionados numa lasquinha de memória eletrônica e depois liberados para afetar o mundo físico. 2 Essa ideia fantasiosa levou a um resultado experimental esdrúxulo, trazendo mostras convincentes de que existe um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar, no momento certo, aplicados à emissão da intenção. Tiller pediu a um dos seus tolerantes colegas da engenharia civil que lhe cedesse sua parte do laboratório espacial no prédio da Thermae Engineering, na Universidade Stanford, e tomou emprestados outros espaços do Departamento de Biologia. Após alguns ajustes no aparato comercial, passou a delinear seus próprios experimentos. Estava disposto a arriscar tudo para saber se essa intenção encapsulada poderia realmente afetar seres vivos. Sabendo que ainda não podia realizar experimentos em seres humanos, que apresentavam muitas variáveis intervenientes, incontroláveis, usou a melhor alternativa dos cientistas, que é a mosca das frutas. Dentre todos os animais usados para experimentação em laboratório, a mosca das frutas reina, soberana. Há mais de um século que os cientistas consideram a Drosophila melanogaster um organismo modelo, muito devido ao seu curto ciclo de vida. Em 6 dias a mosca das frutas se transforma de larva em inseto alado, sai voando e morre 2 semanas depois. Tiller queria fazer um experimento para acelerar ainda mais esse processo de desenvolvimento. Seu colega da Stanford, Michael Cohen, é especialista em mosca das frutas, vinha estudando os efeitos de suplementos de dinucleotídeo de nicotinamida adenina, NAD, em seus espécimes. O NAD é um cofator importante para as enzimas, colaborando no metabolismo da energia dentro das células com o transporte de hidrogênio, que é 91 essencial para ajustar o tempo natural do desenvolvimento larval. A disponibilidade de energia concorre diretamente para o bom estado do organismo. 3. O NAD dirige os elétrons no rumo necessário para maximizar a produção de energia e o metabolismo. Níveis baixos de NAD prejudicam a produção de adenosina trifosfato, ATP.
Toda célula usa oxigênio e glucose para converter adenina de fosfato, ADP, e ácido fosfórico em ATP, uma molécula que fica pingando energia para a maioria dos processos celulares. ADP e ATP são equivalentes a reservatórios de energia química. Cada molécula guarda uma pequena reserva de energia em sua ligação de oxigênio e fósforo. O aumento no fornecimento de NAD aumenta a razão entre ATP e ADP, acelerando os processos celulares e forçando o desenvolvimento larval. À medida que a mosca das frutas se desenvolve, quanto maior a razão ATP-ADP, maior é a energia disponível para as células, e mais forte é a mosca. O efeito básico do NAD é melhorar o estado geral de saúde da mosca das frutas, do berço ao túmulo. Os campos eletromagnéticos podem ter um efeito profundo no metabolismo da energia celular, particularmente na síntese de ATP.4. Tiller ponderou que os pensamentos humanos podiam ser decodificados como uma forma similar de energia. Mas a energia de um pensamento poderia interagir com a cadeia transportando radielétrons para avivar o fogo metabólico. Para colocar em prática o protocolo que tinha em mente, Tiller precisava de um segundo laboratório, que foi encontrado num pequeno prédio em Minnesota, ao norte de Excelsior, onde obtinha os subsídios para o estudo. Ali ele instalou Michael Cohn e o Audible, seu ex-aluno de pós-graduação. Certa manhã do início de janeiro de 1997, Tiller reuniu em volta da mesa 4 participantes, ele, sua mulher Jean e 2 amigos, todos com grande experiência em meditação. Desembrulhou a primeira caixinha preta, ligou-a e colocou-a no centro da mesa. Ao dar um sinal, todos deveriam entrar em profundo estado meditativo. Depois de limpar mentalmente o ambiente e o equipamento, Tiller postou-se diante dos demais, alto, magricela, olhar brilhante e reverente, hirsuta barba branca, e leu em voz alta a intenção que havia redigido. Nossa intenção é influenciar sinergicamente a disponibilidade de oxigênio, prótons, ADP, B, a atividade da concentração disponível de NAD e C, a atividade das enzimas disponíveis, desidrogenase e ATP sintase, nas mitocôndrias, para que a produção de ATP nas larvas de mosca das frutas tenha um aumento considerável, o máximo possível, sem prejudicar a função vital das larvas, e, assim, o tempo de desenvolvimento larval seja significativamente reduzido em relação ao do aparelho de controle. Embora a intenção se referisse mesmo ao aumento significativo da razão entre ATP e ADP, Tiller havia propositalmente formulado a intenção de modo bem específico para que não houvesse qualquer mal-entendido. Ele suspeitava que, quanto mais específico o pensamento, maior a probabilidade de surtir efeito, por isso fazia questão de explicitar bem seus objetivos em cada experimento. Havia acrescentado sem prejudicar a função vital das larvas, porque temia que, se exagerassem no pensamento, poderiam matar as criaturinhas. Mantiveram a intenção por 15 minutos, interromperam imediatamente a um sinal de Tiller e se concentrarem por mais 5 minutos numa intenção de fechamento para selar a intenção na caixinha. Tiller havia preparado uma caixa de controle idêntica, que não tinha gravado a intenção porque estava embrulhada em papel alumínio e colocada numa gaiola de farada Y, eletricamente aterrada para impedir frequências eletromagnéticas de todas as magnitudes. Tiller embrulhou em papel alumínio a caixa receptora, ou aparelho eletrônico de intenção gravada, como ele a chamava, e colocou-a em outra gaiola de Faraday, onde ficaria até ser despachada. Em dias diferentes, ele enviou cada caixa por FedEx para seu 92 laboratório em Minnesota, a quase 2.500 km de distância. Teve o cuidado de não marcar nenhuma das 2 caixas,
para que Dibley e Cohn não soubessem qual delas continha a intenção e qual era a de controle, quando chegassem ao laboratório. Em Excelsior, os cientistas prepararam vários grupos de 8 frascos contendo larvas de moscas das frutas. E colocaram 3 grupos em 3 gaiolas de Faraday. Em seguida, ligaram e colocaram as 2 caixinhas pretas em 2 das gaiolas de Faraday. Durante os 8 meses seguintes prosseguiram o experimento com 10.000 larvas e 7.000 moscas adultas, acompanhando a razão ATP-ADP. Depois de montar um gráfico com os dados compilados, Tiller e Cohn viram que, não somente a razão entre ATP e ADP tinha aumentado, mas também que as larvas expostas aos aparelhos gravados com a intenção se desenvolveram 15% mais rápido que o normal. 5 Além disso, quando as larvas atingiram o estágio adulto, eram mais saudáveis que o normal, e seus descendentes. Também. 6 A intenção teve um efeito positivo nas moscas e parece ter afetado sua linha genealógica. Por essa época, Tiller tinha feito experimentos com outras caixinhas pretas em grande número de sujeitos, escolhendo cuidadosamente seus alvos experimentais. Ele precisava de teste similar-reis ao da razão entre as coenzimas da mosca das frutas, que evidenciassem uma mudança verdadeira, mensurável, e escolheu 2 alvos, o pH da água e o aumento de atividade de uma enzima do fígado chamada fosfatase alcalina, ALP. O pH da água, o nível de acidez ou alcalinidade numa solução, foi escolhido porque é bastante estático e permite a medição de diferenças mínimas, de 1/100º ou até de 1/1000º de unidade na escala de pH. A mudança de uma unidade inteira ou mais na escala de pH representa uma diferença enorme, difícil de ser interpretada como resultado de uma medição incorreta. A ALP é também ideal para testes porque sua atividade mantém um ritmo invariável. Nos 2 casos, os praticantes de meditação gravaram intenções nas caixinhas pretas com os objetivos de mudar uma unidade inteira do pH da água para mais e para menos, e para aumentar um fator significativo na atividade da ALP. Tiller enviou as caixinhas gravadas, as de controle, para Dibley, que usou um modelo semelhante ao do estudo com as moscas das frutas. Os 2 experimentos tiveram um resultado extraordinário. 7 Nos experimentos com a água, as intenções conseguiram aumentar e diminuir uma unidade do pH, e a atividade da ALP teve um aumento significativo. 8 Tiller estava no meio dos experimentos com a caixinha preta quando notou algo estranho. Depois de 3 meses, os resultados dos seus estudos começaram a melhorar. Quanto mais repetidos, mais fortes e mais rápidos eram os efeitos. Decidido a isolar qual o aspecto ambiental que havia mudado, fez medições da temperatura do ar dentro e fora das gaiolas de Faraday, e viu que a temperatura parecia subir e descer num ritmo ou oscilação regular, baixando e subindo a intervalos regulares. A princípio, ele media a temperatura com um termômetro comum, de mercúrio. Na dúvida sobre a precisão do instrumento, ele o trocou por um termômetro computadorizado digital de baixa resolução, baseado num termistor. Depois usou um termômetro de alta resolução. Os 3 termômetros acusaram as mesmas medições. Observando os resultados no gráfico, constatou que a mudança de temperatura oscilava num ritmo preciso de 45 milhas-minutos, variando cerca de 4 graus Celsius. 9 Tiller mediu então o pH da água no laboratório e sua capacidade de conduzir eletricidade. Observou o mesmo fenômeno da temperatura, oscilações periódicas de pelo menos 1/4 de unidade na escala de pH, e quedas e picos regulares na capacidade da água para conduzir eletricidade. Tiller ficou perplexo com as alterações no pH porque o equilíbrio ácido-alcalino é altamente sensível a mudanças, em qualquer
Substância. Quando o pH do sangue de uma pessoa sobe ou desce apenas meia unidade, significa que a pessoa está morrendo. Ou que já morreu. 93. Um padrão ia se revelando. À medida que a temperatura do ar aumentava, o pH diminuía e vice-versa, mantendo um ritmo harmônico. A condutividade da água apresentava um ciclo harmônico similar. 10. Por alguma razão, o laboratório começava a manifestar diferentes propriedades materiais, como se fosse um ambiente especialmente carregado. Os efeitos também aumentavam continuamente, independentemente do experimento realizado. Quanto mais tempo as caixas gravadas ficavam na sala, maiores eram as flutuações rítmicas da temperatura e do pH. 11. Essas flutuações não eram afetadas pela abertura de portas e janelas, pelo funcionamento do ar-condicionado e aquecedor, e nem mesmo pela presença e movimento de humanos ou objetos nas proximidades. Quando comparou os gráficos da temperatura do ar e da água, viu que mantinham perfeita harmonia. Todos os cantos da sala apresentavam o mesmo resultado. Cada aspecto do espaço físico parecia estar numa espécie de harmonia rítmica, energética. A essa altura, Tiller e seus colegas tinham instalado 4 laboratórios, distanciados de 30 a 270 metros uns dos outros. Depois que vários experimentos eram realizados, cada laboratório começava a apresentar as flutuações rítmicas. Tiller nunca tinha observado esse tipo de oscilações organizadas em seus laboratórios convencionais de ciências em Stanford. Na verdade, nunca tinham sido observadas antes em lugar nenhum. Para se certificar de que o fenômeno não era provocado pelas próprias caixas, fizeram 3 experimentos de controle nos laboratórios, usando 3 caixas ligadas, não gravadas. Nesses casos, as medições do ar e da água eram normais. Tiller ainda queria descobrir o significado daqueles efeitos e se poderiam ser causados por alguma perturbação física. Imaginou-se 2 grandes ventiladores ligados na sala. Afetariam as oscilações. Normalmente, a convecção forçada no ar pelo ventilador faz desaparecer as oscilações da temperatura. Colocou um ventilador de mesa e um de pé em locais estratégicos, perto de uma fileira de sensores de temperatura. Mesmo com os 2 ventiladores ligados a ponto de espalhar os papéis, as oscilações continuavam. O que estava acontecendo ao I? Poderia ser um efeito magnético, Tiller pensou. Seria bom verificar o campo magnético da água. Colocou um magneto comum debaixo de uma jarra de água e deixou-o lá durante 3 dias, com o polo norte do ímã virado para cima, e mediu o pH da água. Depois inverteu o ímã, de modo que o polo sul ficasse virado para cima, debaixo da jarra, por outros 3 dias. Quando a água comum é exposta a esse tipo de ímã fraco, que tem uma força de campo menor que 500 Gauss, o pH continua o mesmo, independentemente do polo do ímã virado para a água. O mundo que conhecemos é magneticamente simétrico. A física quântica fala em termos de teoria de calibre e simetria para explicar as relações entre forças e partículas, que incluem carga elétrica e magnética. Acredita-se que existimos num estado de simetria de calibre eletromagnético U, L, um conceito bastante complicado em que a força magnética é proporcional ao gradiente do quadrado do campo magnético. Isso é sintetizado num cm. Visto isso, a propriedade eletromagnética é igual em qualquer lugar de um dado campo. As leis do eletromagnetismo na natureza são as mesmas, em qualquer lugar. Se você aumentar a carga eletromagnética numa área, verá que mudou a carga eletromagnética no mesmo grau em todo lugar. Em The Cosmic Code 12 Rais Pagels,
Compara o universo a uma folha de papel infinita, pintada de cinza. Se você mudar o tom de cinza, ou mudar o calibre, não conseguirá mudar a simetria do calibre porque todo o resto do papel mudará para exatamente o mesmo tom de cinza, de modo que será impossível distinguir onde você estava quando fez a mudança. Um estado de magnetismo simétrico é chamado de um dipolo magnético. Mas o pH da água no laboratório de Tiller mostrou uma diferença significativa com uma polaridade em comparação com a outra, com enormes diferenças de 1 a 1,5 unidade de pH. A exposição da água ao Polo Sul disparava o pH para cima, e a exposição ao Polo Norte 94 fazia descer o pH. Em 2 dos locais de experimentação, o pH da água exposta à polaridade Sul continuava a mudar com a passagem do tempo, chegando ao pico ao fim de 6 dias. Mas quando a água era exposta ao Polo Norte do ímã, as mudanças rítmicas que tinham sido registradas no pH iam desaparecendo. 13. A ciência ortodoxa estabelece que os monopolos só existem na eletricidade, como carga positiva ou negativa, e não no magnetismo, que sempre cria dipolos pelas cargas elétricas. Em órbitas ou rotações. 14 governos em todo o mundo já gastaram bilhões de dólares procurando monopolos magnéticos em todos os lugares da Terra. Em V1.ls e Tiller havia conseguido acessar um monopolo magnético em seu modesto laboratório. Esse fenômeno parecia um efeito sistemático. Em qualquer dos laboratórios onde houvesse suas caixinhas pretas gravadas com intenção, os instrumentos registravam comportamento magnético do tipo monopolo. Aos poucos Tiller compreendeu que estava testemunhando o mais espantoso de todos os resultado S. A intenção humana capturada em suas caixinhas estava condicionando os espaços onde se realizavam os experimentos. Tiller quis saber se esse fenômeno ainda estaria presente e se ele alterasse alguma coisa naquele espaço. Quando ele removia um elemento, como um computador, as oscilações desapareciam durante cerca de 10 horas e depois retornavam. A chegada de novos materiais ao laboratório também fazia com que os efeitos desaparecessem por várias semanas, mas sempre retornavam. Era como se o espaço assumisse uma estranha configuração sintonizada e nenhuma perturbação ou mudança conseguiria destruir esse estado mais elevado. Mesmo quando Tiller embrulhou as caixinhas em papel e alumínio e colocou em gaiolas de Faraday, todas as vibrações na água e na temperatura do ar permanece RAM. Num dos locais, um antigo celeiro convertido em laboratório, foram registradas oscilações na temperatura do ar que sumiam e voltavam durante 6 meses. Em outro local, um escritório, as oscilações foram registradas durante um ano inteiro. 16. Depois que as caixinhas gravadas eram ligadas, ao fim de algum tempo o efeito era relativamente permanente. O alvo, fosse o pH da água, a LP ou mosca das frutas, continuava a ser afetado mesmo quando a caixinha não estava mais no laboratório. Tiller decidiu ver o que aconteceria se ele retirasse todos os elementos do experimento. Desmanchou a gaiola de Faraday, esvaziou os recipientes de água, tirou-os do laboratório e registrou a temperatura do ar no lugar onde estavam antes. Mesmo na ausência dos objetos de experimentação, os termômetros continuavam a registrar oscilações periódicas na temperatura, de 2 a 3 graus Celsius. Embora a influência tivesse diminuído, bem devagar, ao longo do tempo, os laboratórios pareciam ter sofrido uma transformação termodinâmica de longo prazo. A energia da intenção parecia ter carregado o ambiente e criado um efeito dominó. Na ordem das coisas. 17. Os únicos outros fenômenos que tinham efeitos similares no ambiente, pensava Tiller, eram os resultantes de reações químicas altamente complexas.
Mas ele só estava trabalhando com ar comum e água tratada. Segundo as leis da termodinâmica convencional, supõe-se que o ar e a água existem num estado perpétuo equilíbrio, o que equivale a dizer que permanecem mais ou menos estáticos. Esse tipo de resultados nunca havia sido registrado em qualquer laboratório do mundo. Ele suspeitou que estava observando um efeito quântico. A constante repetição de pensamentos ordenados parecia estar mudando a realidade do lugar e tornando mais ordenadas as partículas quânticas virtuais do espaço vazio. Depois, como um efeito dominó, a ordem do espaço parecia tender ao resultado do experimento. A intenção aplicada em determinado espaço parecia intensificar seus efeitos ao longo do tempo. De algum modo, ele e seus colegas tinham conseguido criar, naquele espaço carregado, um espaço de calibre SU-2, onde coexistiam monopolos elétricos e magnéticos, similar à realidade supostamente presente nos estados supersimétricos da física não convencional. 95 Nesses espaços condicionados, a própria lei da proporção da força magnética tinha sido alterada. Uma propriedade básica da física foi completamente alterada. A única maneira de se conseguir esse efeito de polaridade era produzir algum elemento de simetria de calibre SU 2.18. Essa mudança na simetria de calibre do espaço significava que profundas mudanças tinham ocorrido no campo do ponto zero do ambiente. Numa simetria de calibre U, L, as flutuações aleatórias do campo não têm efeito no universo físico. Entretanto, nos estados de simetria de calibre SU-2, o campo se torna mais ordenado e produz várias mudanças nos menores elementos da matéria, o que vem a ser uma profunda alteração no próprio tecido da realidade física. Tiller se sentia numa zona misteriosa de energia mais alta, testemunha de um sistema com uma extraordinária capacidade de auto-organização. De fato, as oscilações que ele havia registrado tinham todas as características de um condensado de Bose-Einstein, um estado mais alto de coerência. Até então, os cientistas tinham criado um condensado de Bose Einstein apenas em ambientes altamente controlados e a temperaturas próximas do zero absoluto. Mas ele tinha conseguido criar os mesmos efeitos em temperatura ambiente, usando como processo um pensamento capturado num equipamento rudimentar. Outros cientistas haviam testemunhado um espaço carregado de intenção. Numa série de estudos meticulosos, por exemplo, G.R. Ahan Watkins e sua mulher Anita reuniram participantes humanos, muitos deles famosos por suas habilidades psíquicas, para tentar reanimar com maior rapidez ratinhos anestesiados, usando apenas a influência mental. Os ratinhos experimentais foram escolhidos em um grupo que havia demonstrado períodos semelhantes de reanimação após a anestesia. O grupo escolhido foi dividido para que a metade tivesse a função de controle. Na primeira série do estudo, o grupo experimental acordou 4 segundos antes do grupo de controle, um resultado considerado não muito significativo. Nos experimentos subsequentes, porém, o tempo de reanimação diminuiu e continuou diminuindo a cada nova sessão do estudo. Os Watkins repetiram 7 vezes o experimento e descobriram que a curra tinha um efeito remanescente. Bastava colocar um ratinho no mesmo lugar em que outro havia recebido a intenção para que ele acordasse com maior rapidez que o normal. O local parecia ter assimilado uma carga de cura, afetando tudo que viesse a ocupar aquele espaço. 19. O biólogo Bernard Grad, da Universidade McGill de Montreal, no Canadá, observou um fenômeno semelhante em experimento com o curador Oscar Stabani. Depois que Stabani tocava alguma coisa, até um pedaço de pano, o objeto parecia adquirir uma carga
fantasma e podia ser usado para a cura em lugar das mãos do curador. 20. A ideia IA de espaço condicionado foi explorada também pelo antigo cientista do PEAR, Dr. Roger Nelson, em lugares sagrados. Nelson tinha interesse em saber se o propósito especial desses sítios sagrados, ou mesmo alguma qualidade inerente ao lugar, havia carregado o espaço com uma ressonância energética que pudesse ser registrada num aparelho gerador de eventos aleatórios, REG. Vários experimentos conduzidos por Ewe sugeriam que uma consciência de campo numa atmosfera altamente carregada, como uma concentração intensa de pessoas, afetava as máquinas, tornando-as mais ordenadas. Munido de um REG portátil para registrar qualquer mudança na aleatoriedade ambiental dos campos, ele foi a alguns sítios, Wounded Knee, joelho ferido, local do massacre de uma tribo Sioux inteira, The VPS Tower, a Torre do Diabo em Wyoming, e a Câmara da Rainha na Grande Pirâmide de Gizé. Nelson registrou evidências altamente significativas de maior ordem em alguns sítios, como se a própria localização contivesse um vórtice de energia coerente remanescente de todas as pessoas que haviam rezado ou morrido ali. 21. 96 Din Radin usou o REGS para investigar se a cura pode condicionar o lugar onde foi realizada. Colocou 3 REGS perto de uma cultura de células cerebrais humanas e pediu a um grupo de curadores que enviassem intenções para que a cultura crescesse mais rápido e entrassem em meditação tradicional para fazer o condicionamento do espaço. Qualquer desvio da atividade RAM do MICA dos REGS iria indicar uma presença provável de maior coerência. Radin preparou também um grupo de células para controle, que não receberiam intenção. Passados 3 dias, ainda não havia diferença entre o crescimento das células tratadas as do controle. Mas, à medida que o experimento prosseguia, as células tratadas passaram a crescer mais rápido. No 3º dia, os 3 REGS começaram a se afastar da atividade aleatória e se tornaram mais ordenados. A intenção dos curadores parecia também afetar a radiação iônica ambiental. 22. Assim como os registros de Nelson nos lugares sagrados, o experimento de Radin oferece indicações muito interessantes sobre a natureza do efeito remanescente da intenção. O registro de afastamento da aleatoriedade nos REGS, em direção à ordem, implica que a energia do ponto zero do espaço vazio passou a um estado de maior coerência. A carga da intenção pode ter um efeito dominó sobre o ambiente que, causando maior ordem quântica no espaço vazio, intensifica a eficácia do objetivo. 23 Cientistas russos observaram um fenômeno semelhante na água, que retém durante horas, e até dias, a memória de campos eletromagnéticos aplicados. 24 E como o efeito do laser, quando as ondas do campo ambiente ficam mais ordenadas, uma intenção pode passar tremulando por elas, irrompendo como um relâmpago poderoso em direção a um alvo certeiro. Quanto aos monopolos magnéticos, Tiller e seus colegas estavam na corda bamba, até na pesquisa da consciência. Seus estudos precisavam ser repetidos por outras equipes de cientistas, em outros laboratórios. Mas se suas descobertas sobreviverem ao tempo, vão demonstrar a que ponto a energia do pensamento humano pode alterar o ambiente. O caráter ordenador do processo da intenção parece realizar, perpetuar e possivelmente intensificar sua carga. Os eventos estranhos, quase inacreditáveis, que ocorreram nos experimentos de Tiller levam a imaginar se realmente é importante ter um lugar especialmente reservado para enviar uma intenção. Talvez cada um de nós precise de seu próprio templo. Um lugar aonde possamos ir, ainda que com os olhos da mente, cada vez que vamos enviar um
Pensamento direcionado.